Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. A gente vai finalizar hoje, para quem está acompanhando as nossas aulas de ecologia. E hoje a gente vai terminar falando sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos, pessoal? Bio tem a ver com seres vivos. Geo a gente lembra de geografia, de meio terrestre, e químicos a gente fala de transformações químicas. Então, os ciclos biogeoquímicos, ele diz respeito às transformações que ocorrem e ao ciclo que ocorre, que a substância percorre entre os seres vivos, entre a Terra, e as transformações que ele sofre, certo? Tudo isso porque tem uma lei, que é a lei de Lavoisier, que fala assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque a gente não pode ter a perda de substâncias como carbono, como oxigênio. Eles não somem, eles não se dissipam. A gente tem todo um mecanismo, a natureza foi inteligente, criou todo um sistema circular onde essas substâncias elas percorrem e depois elas voltam para seus reservatórios, elas voltam para os seres vivos porque elas são utilizadas novamente. Então, os ciclos bioquímicos é um processo de reciclagem dessas substâncias. Como eu falei para vocês, bio a gente fala de seres vivos, geo do ambiente terrestre e químico das transformações químicas. E ele diz respeito à reciclagem de elementos químicos e sua interação com o meio e com os seres vivos. Então, ciclos bioquímicos é esse processo, certo, pessoal? Que envolvem essas três variáveis. Os principais ciclos bioquímicos que a gente tem é o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, que são mais cobrados também nas provas de vestibular e no Enem. Para que esses ciclos ocorram, eles precisam ter um reservatório do elemento, por exemplo, o reservatório do oxigênio, a atmosfera, o reservatório do nitrogênio também, a atmosfera que possui 98% de formação de nitrogênio. E o reservatório da água são os mares e os lagos. A gente precisa da interação com os seres vivos, que eles vão utilizar e depois vão devolver para a natureza. A gente precisa que haja as movimentações, que haja, né, uma movimentação para que o ciclo se complete, que não pode ficar parado em um só ser, em um só lugar, certo? O primeiro ciclo que a gente vai falar é o ciclo da água. É um ciclo bastante tranquilo, é um ciclo que a gente tem mais consciência, que desde quando a gente está na escola a gente ouve falar da importância da água para a gente, a importância da água para o meio ambiente, para os outros seres vivos, então a gente entende mais um pouquinho como que ocorre o ciclo da água. Esse esquema aqui, ele é bastante interessante, ele tem vários números, né? Cada número aqui tem a sua legenda, e ele mostra que a gente pode começar aqui pelo número 6. Aqui a gente tem a água em um reservatório, no caso aqui vai ser um oceano. A gente tem um processo aqui de evaporação, que é um processo lento, né, de fornecer, né, caloria para as moléculas de água e elas vão evaporar, vão ficar mais distantes, né, vão ficar menos densas e evaporam. E a gente aqui tem o número 3, um processo de condensação, que vai formar as nuvens de água. A gente vai ter a água, então, presente na atmosfera, e depois a gente tem a água vindo para a superfície em forma de gelo, ou neve, ou em forma de precipitação, na chuva, e a gente tem ela escoando aqui pelo degelo dessa neve, a gente tem ela presente nos córregos dos rios, nas nascentes, e a gente tem a infiltração da água no solo, que formam os aquíferos, né, os reservatórios de águas abaixo do solo, e a gente tem uma ligação aqui de novo com o número 6. Aqui o 1, 2 representa a sublimação, 2 é a evapotranspiração, que seria o que as plantas realizam, e aqui a gente tem, né, a condensação, e o número 5 é o escoamento superficial, né, que ela desce novamente para os lagos, rios e os oceanos. Aqui poderia ter um ser vivo que iria mostrar que a gente absorve a água, a gente ingere a água e a gente devolve ela para o meio ambiente na forma de urina e também pela nossa respiração, certinho? Então, este é o ciclo da água, uma forma circular, onde a gente tem
ela sempre circula, ela sempre volta, ela passa pelos seres vivos, ela passa pelo ambiente, e aqui ela vai voltando, né? Como que pode cair o ciclo da água, então, nas provas? Eu coloquei aqui uma questãozinha do Enem, 2009, que foi uma prova cancelada, teve um vazamento, mas não vem ao caso. E a questão diz assim: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Uma dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas dessas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir à atmosfera, que foi fornecida na caloria. A transformação mencionada no texto é... Então, a gente faz aquele esqueminha. Pausem o vídeo, tentem responder e vamos voltar aqui. A transformação mencionada no texto é A, fusão, B, liquefação, C, evaporação, D, solidificação. Qual que vocês acham que é, pessoal? Ela tem a resposta, a letra C, evaporação. Porque diz que foi absorvido calor suficiente e alguma das moléculas do líquido pode ter a energia necessária para começar a subir. Então, esse processo ocorre lentamente da transformação da água em estado líquido para o estado gasoso, a gente tem o nome de evaporação. Fusão não vai ser porque é a transformação da água de sólido para líquido, liquefação é a transformação de gasoso para líquido, e solidificação é a transformação de líquido para gelo, certo, pessoal? Para sólido. Vamos prosseguindo. O próximo ciclo que a gente tem aqui é o ciclo do oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração e está presente em diversos compartimentos aqui da nossa vida. A gente tem o oxigênio atmosférico aqui, como a atmosfera, então, é como o reservatório do oxigênio, onde a gente mais encontra ele. E como que esse atmosfera chega à atmosfera? E como, né, como que ele chega aqui, como que ele está? O oxigênio, ele está relacionado também, é importante saber, com o ozônio, porque aqui ocorrem algumas transformações químicas que transformam esse oxigênio atmosférico em ozônio, que está relacionado à nossa camada de ozônio, que nos protege contra os raios maléficos ultravioletas. E o oxigênio, pessoal, ele é entregue para a atmosfera através unicamente da fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo onde os seres fotossintetizantes, plantas e aves e bactérias, elas usam carbono para produzir a glicose, que é o alimento dela, e depois a glicose vai ser passada ao decorrer das cadeias alimentares. Então, elas usam esse oxigênio e nessa produção de glicose é liberado o oxigênio para a atmosfera. E quem utiliza esse oxigênio? Nós utilizamos na respiração. Então, na respiração aeróbica tem a utilização do oxigênio, a utilização do oxigênio em decomposição, fungos e bactérias aeróbicos utilizam o oxigênio, há um consumo de oxigênio também no processo de combustão, né, de queima, a gente precisa de oxigênio para ocorrer a queima, e também há um processo de absorção do oxigênio, que é a respiração e decomposição, que podem ocorrer aqui nos mares, pelas águas, pelos bactérias, certo? Então, tranquilo. Até aqui, o oxigênio é entregue à atmosfera, pela fotossíntese, e ele é utilizado na respiração, na decomposição, na combustão, certo, pessoal? E como a gente pode encontrar isso na questão? Aqui a gente fala, né, das principais questões que a gente comentou, né? A questão vai estar no próximo. Então, o ciclo do oxigênio, o que a gente tem que lembrar? Que ele faz parte da composição atmosférica, não é a maior parte da composição atmosférica, o nitrogênio tem mais abundância de nitrogênio do que oxigênio na atmosfera. Ele faz parte da camada de ozônio, ele é importante para a respiração aeróbica, ele é importante para os seres fotossintetizantes, importante para os organismos decompositores, certo? Agora sim, como que ele cai nessa questão? Vamos ler essa questão e fazer o esqueminha.
O ciclo do oxigênio está diretamente relacionado com o ciclo do carbono. Um dos processos comuns aos dois ciclos é a fotossíntese, na qual se observa a. O consumo de oxigênio e a liberação de gás carbono. B. O consumo de gás carbônico e a liberação de oxigênio. C. O consumo de oxigênio, de gás carbônico e a liberação de hidrogênio. D. Consumo de hidrogênio e a liberação de oxigênio e gás carbônicos. E. O consumo de gás carbônico e a liberação de oxigênio e hidrogênio. Pausem o vídeo, tentem responder e vamos lá. Um dos processos comuns, atenção ao comando da questão 5. Um dos processos comuns ao ciclo é a fotossíntese. O que acontece com a fotossíntese, pessoal, que eu acabei de falar? O consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Vamos prosseguir. O próximo ciclo, pessoal, é o ciclo carbono. É um ciclo tranquilo também da gente entender. O ciclo do carbono, pessoal, a gente vai começar aqui pela fotossíntese. A gente tem o CO2 sendo absorvido, sendo assimilado pelas plantas no processo que eu falei de fotossíntese, certo? A gente tem ele depois em carbono orgânico. Então, esse carbono aqui na atmosfera disponível no meio é assimilado pelas plantas no processo de fotossíntese. A gente tem a transformação dele em carbono orgânico e a gente tem a associação dele, que é quando você se alimenta do carbono, a gente tem a associação aqui do carbono. O organismo morto aqui, ele libera o carbono novamente através aqui da decomposição do seu ser. Aqui a gente tem a emissão de gás carbônico pelas indústrias, pela queima, por algum processo de queima de combustíveis fósseis, a gente tem a emissão de carbono, a gente também tem a emissão de carbono pela respiração. Então, quando o organismo ele morre, ele se transforma em combustível fóssil, isso aqui é um processo que a gente fala de formação de petróleo, né? A gente tem a liberação, a transformação aqui em combustível fóssil. A gente tem a utilização dos combustíveis nas usinas que utilizam combustível fóssil, e depois a gente tem a devolução do carbono para a atmosfera. E a gente tem novamente, né, a assimilação dele pela fotossíntese. Precisa da luz solar, precisa do carbono, e que libera aqui o oxigênio. Porém, pessoal, a gente já estudou em umas aulas anteriores sobre os efeitos de que o CO2 ele é um gás que ele disponível na atmosfera, ele forma tipo uma manta, protege a Terra, impede que toda a radiação, né, que a radiação solar que ela vem, reflete, volta em radiação para cima em direção ao espaço, ele impede que saia toda essa irradiação. Impedindo, ele retém o calor do nosso planeta Terra. E essa retenção de calor ela é importante para que haja vida como a gente conhece hoje aqui, como eu e você, né, atualmente. Então, ela é importante, sim, para a vida, é importante, sim, que esteja aqui na atmosfera. Porém, quando a gente tem uma emissão exacerbada desse carbono, essa mantinha que cobre o nosso planeta, ela começa a engrossar. Então, ela começa a segurar mais radiação do que deveria. E a Terra começa a apresentar um aumento de temperatura anormal, diferente do que os cientistas esperavam. A temperatura começa a aumentar de forma rápida. E com isso, a gente tem todo o desequilíbrio ambiental envolvendo o aquecimento global, certo? Então, o efeito estufa que o carbono está participando, ele é fundamental à vida, só que a gente está tendo um agravamento desse efeito devido às emissões de carbono feitas pelas indústrias, feitas pelos demais, certo? Então, é importante lembrar, dentro do ciclo do carbono, sobre o desequilíbrio ambiental, que eu já comentei agora, o efeito estufa. É importante saber que a gente libera ele na respiração, e as plantas assimilam, e depois para a produção de glicose, através da fotossíntese, liberam o oxigênio. Então, quem realiza isso é as plantas, as bactérias usam na síntese de glicose. Com isso, pode cair nos vestibulares. Dessa forma, sofre isso aqui das bonecas. O ciclo do carbono na natureza pode ser representado simplificadamente da seguinte maneira. A gente tem todo esse sistema aqui, né? Carbono saindo, carbono chegando, vegetais, animais, combustíveis e compositores.
Aí o comando da questão é, número de assim indicam respectivamente. A. Fotossíntese, medição, respiração, hamstring e morte. B. Respiração, nutrição, fotossíntese, morte e respiração. C. Nutrição, combustão, fotossíntese, morte, respiração. D. Fotossíntese, combustão, respiração, morte, nutrição. E. Fotossíntese, respiração, nutrição, combustão e morte. Então, pessoal, dê uma pausa no vídeo, tente responder. Vamos voltar então. Qual seria a resposta? Vamos lá. O que não, a gente tem um carbono, então a gente tem aqui o número 1, realização da fotossíntese dos vegetais. Então, aqui, fotossíntese, fotossíntese, fotossíntese. Como esse carbono é assimilado aqui, ó, através, né, de vegetais, animais, dois, que seria nutrição, que o animal morto, né, ele se alimenta de vegetais, tem a assimilação do carbono, então aqui seria a nutrição. Deixa eu lá. Os animais, eles devolvem o carbono para a atmosfera na forma de e respiração. 3. Na 4, aqui a gente tem uma devolução também acontecendo para a atmosfera. E aqui, ó, em forma de combustíveis fósseis, então a gente tem uma relação que é combustão. E por último, a gente tem a morte do animal aqui, para formar esses combustíveis fósseis e vegetais. A gente tem a morte aqui também. Então, ó, a última é a morte. Então, aqui, ó, os decompositores não devolvem o carbono para a atmosfera. Então, a resposta certa é a letra A. Fotossíntese, nutrição, respiração, combustão e morte. Prosseguindo para o nosso último ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. Parece um pouquinho difícil, mas não é. Se a gente entender bem aqui o que acontece, é fácil. O nitrogênio, pessoal, ele está presente, né, no nosso organismo, na forma de aminoácidos, se não for nossas proteínas, ele está presente na nossa composição genética, e como eu falei, ele representa 78% da composição do nosso atmosfera. Como a gente tem a assimilação desse nitrogênio? Seres autótrofos, plantas, em simbioses com bactérias, a gente tem a absorção do nitrogênio. Principalmente, pessoal, leguminosas, plantas leguminosas, aqui a gente tem uma relação de mutualismo. Então, vamos entender aqui rapidinho. Essas bactérias que estão numa relação de mutualismo com as plantas são as bactérias fixadoras de nitrogênio, que ficam nos nódulos das raízes de leguminosas. Então, o nitrogênio aqui disponível na atmosfera, disponível aqui, essas bactérias vão fixar esse nitrogênio. Ele vai ser ofertado aqui com uma maior quantidade, né, do direito no solo, em maior quantidade para a plantinha. E também vai, aqui, ó, bactérias fixadoras no solo. O que vai acontecer com esse nitrogênio aqui, livre das bactérias fixadoras de N2 no solo? Vai ter um processo que chama amonificação. Então, esse NH2 vai ser transformado em amônia, NH4. Depois disso, pessoal, a gente tem um processo de nitrificação. As bactérias nitrificantes vão transformar a amônia em nitritos, NO2. E depois a gente vai ter outra transformação. Por quê? Porque esse nitrito, em altas quantidades, é tóxico, podendo matar a vegetação aqui. Então, a gente precisa transformar em outra coisa. Então, vai entrar, começou a estudar, vai entrar em ação as bactérias nitrificantes, que vão transformar o nitrito em nitrato. Então, NO2 vai ser transformado em NO3 menos. E como que a gente tem a devolução do nitrogênio na atmosfera? Em relação às bactérias desnitrificantes, que fazem a transformação de nitrato, novamente NO2 devolve para a atmosfera. Aqui a gente também tem a absorção pelo coelhinho, que ele também vai eliminar o nitrogênio depois da sua decomposição, depois quando ele falecer, e também as suas excretas. O que aqui, quando ele falecer, vai ter a ação dos decompositores, fungos de bactérias aeróbicas e anaeróbicas, certo? Então, o nitrogênio ele vai ser devolvido aqui pelas bactérias nitrificantes, pela ação de decomposição, pelas excretas e as nossas também, e ele é assimilado, que ele vai ser disponível, né, disponibilizado pela cadeia alimentar através das plantas que assimilam o nitrogênio e com a ajuda das bactérias fixadoras que fornecem mais oxigênio para elas também, certo? Então, a gente tem que lembrar a amonificação, nitrificação, bactérias nitrificantes, né, que tem reação, bactérias desnitrificantes, certo, pessoal? Este é o ciclo do
nitrogênio. Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente fala de nitrogênio? Que ele está presente em aminoácidos, que formam proteínas, está presente na nossa composição genética dos animais, seres vivos, e ele é 70% da composição da atmosfera. Aí tem essa questãozinha aqui da associação em plantas leguminosas, bactérias do gênero Rhizóbio, é um exemplo de mutualismo envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de mutualismo, ambos os organismos são beneficiados. O papel das bactérias do gênero Rhizóbio nessa associação contribui significativamente para o ciclo global do A, carbono, B, hidrogênio, C, da água, D, glicose ou E, C. A gente acabou de falar que há uma relação aqui, ó, de mutualismo, né, de simbiose das bactérias com as leguminosas, que ofertam mais nitrogênio, faz a transformação aqui, para que ele fique disponível para toda a cadeia alimentar. Então, a associação de bactérias com as plantas leguminosas e bactérias, né? Para quê? Para quê? Para contribuir no ciclo do nitrogênio. Certinho, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de ciclos de geoquímica, do cursinho. E foi a nossa última aula também. Porque por motivos pessoais eu vou ter que me ausentar no cursinho, né? Porque eu voltei com as aulas na faculdade e está sendo muito cansativo, estou tendo muito trabalho, estou tendo muita coisa para estudar. Então eu resolvi me retirar do cursinho, mas tem a Poli, tem o Envi, que vão continuar com vocês, falando de biologia e instruindo todo mundo que tem. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui até o final e desejar boa sorte nos vestibulares, desejar muita força, muito foco, porque eu sei que não é fácil, mas continue firme. Muito obrigada por estar, né, com a gente, por estar se esforçando, por estar no nosso cursinho, por ter confiado no nosso trabalho. Certo, pessoal? Até uma próxima. E se alguém precisar, eu sempre estou disponível no WhatsApp, vou estar disponível também no meu e-mail, se precisar, e a gente pode sempre estar trocando ideia. Certinho, pessoal? Até uma próxima.